Em uma fazenda isolada no coração do Pantanal, um fazendeiro rude e solitário é acordado no meio da noite por batidas violentas na porta. Ao sair com a espingarda em mãos, ele se depara com uma cena impossível de acreditar. Uma onça pintada visivelmente grávida, ferida e exausta, parada diante de sua casa como se estivesse pedindo ajuda. A história começa em um silêncio profundo, aquele tipo de quietude que só existe no meio do nada, onde a civilização é apenas uma lembrança distante e a natureza reina absoluta. Estamos no coração do Pantanal, uma região onde a água e a terra se misturam em um abraço eterno, onde os sons da noite são uma sinfonia de sapos, grilos e o ocasional rugido de algum predador distante. É nesse cenário que conhecemos João Mendes, um homem de 50 e poucos anos, rosto marcado pelo sol inclemente, mãos calejadas de décadas de trabalho duro e um olhar que carrega o peso de 1000 solidões. Ele vive sozinho em uma fazenda que já foi próspera, mas que agora mal sustenta algumas cabeças de gado e uma rotina monótona que se repete dia após dia. João é conhecido na região como um homem difícil, de poucas palavras e nenhum sorriso, alguém que afastou todos ao seu redor com sua rudeza e seu temperamento explosivo. Dizem que ele já foi diferente, que teve uma família, que conheceu o amor e a alegria, mas algo aconteceu anos atrás, algo que ninguém fala abertamente, apenas sussurra quando ele não está por perto. Essa tragédia transformou João em uma sombra de si mesmo, um homem que prefere a companhia do silêncio à presença de outros seres humanos. Na noite em que nossa história se desenrola, João havia se recolhido cedo como sempre fazia, após um dia extenuante, consertando cercas e verificando o gado. Sua casa é simples, quase espartana, com móveis velhos e paredes descascadas que não veem uma demão de tinta há mais de uma década. Não há televisão, não há internet, apenas um velho rádio que ocasionalmente toca música sertaneja raiz quando ele se digna a ligá-lo. Naquela noite, ele dormia profundamente em sua cama rangente quando foi arrancado do sono por um som que gelou seu sangue. Eram batidas na porta, não as batidas normais de alguém que vem fazer uma visita cortês, mas pancadas violentas, desesperadas, como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando derrubar a porta de madeira maciça. João acordou sobressaltado, o coração disparado, suor frio escorrendo pela testa mesmo na friagem da madrugada pantaneira. Por um momento, ainda preso entre o sono e a vigília, ele pensou estar sonhando, mas as batidas continuaram, cada vez mais insistentes, acompanhadas agora de um som gutural, um gemido que não parecia humano. Com movimentos automáticos treinados por anos, vivendo sozinho em uma região perigosa, João saltou da cama, vestiu as calças rapidamente e pegou a espingarda que sempre mantinha carregada ao lado da cômoda. Seus pés descalços tocaram o chão frio de cimento queimado, enquanto ele avançava cautelosamente pelo corredor escuro, guiado apenas pela luz pálida da lua que entrava pelas frestas da janela. O coração batia forte no peito, não de medo exatamente, mas daquela adrenalina que vem quando você sabe que algo está fundamentalmente errado. Onças, jaguatiricas, jacarés, até mesmo bandidos ocasionais que se aventuravam pelo Pantanal em busca de gado para roubar. Tudo isso fazia parte dos perigos que João conhecia bem, mas algo naquela noite era diferente. Havia uma urgência naquelas batidas, uma comunicação primitiva que seu cérebro reptiliano reconhecia, mesmo sem compreender completamente. Quando João finalmente chegou à porta, respirou fundo, destravou a espingarda com um clique metálico que ecoou na casa silenciosa e, com um movimento rápido, abriu a porta de madeira, apontando a arma para o que quer que estivesse do outro lado. O que seus olhos viram naquele momento foi algo que desafiava toda a lógica, toda a sua experiência de décadas vivendo no Pantanal, todo o conhecimento que havia acumulado sobre o comportamento animal. Ali, a não mais de 3 metros de distância, parada sob a luz fantasmagórica da lua cheia, estava uma onça pintada das maiores que ele já havia visto. Mas não era apenas o tamanho do animal que o deixou paralisado, era todo o contexto da cena. A onça estava visivelmente grávida, com a barriga distendida
ferida quase tocando o chão, e havia sangue, muito sangue manchando suas patas traseiras e escorrendo lentamente para a terra seca. O animal respirava com dificuldade, flancos subindo e descendo em um ritmo irregular, e seus olhos dourados, aqueles olhos de predador supremo que normalmente carregam toda a ferocidade da selva, estavam fixos em João com uma expressão que ele jamais imaginaria ver em um animal selvagem. Súplica. Por longos segundos que pareceram horas, homem e fera permaneceram imóveis, encarando-se em um duelo silencioso de vontades. Todos os instintos de sobrevivência de João gritavam para que ele atirasse, que eliminasse a ameaça antes que ela o eliminasse, mas seu dedo permaneceu congelado no gatilho. A onça não rosnava, não mostrava os dentes, não assumia postura de ataque. Ela apenas estava ali, tremendo levemente, gemendo baixinho em intervalos regulares, que João começou a reconhecer como contrações. Esse animal poderoso, este ápice da cadeia alimentar pantaneira, estava em trabalho de parto e, por alguma razão incompreensível, havia escolhido a porta de sua casa para pedir socorro. João sentiu algo se mexer dentro do peito, algo que ele havia enterrado profundamente há muitos anos, desde aquele dia terrível que mudou tudo. Era empatia, compaixão, talvez até um senso de responsabilidade que ele pensava ter perdido para sempre junto com sua família. Lentamente, muito lentamente, João abaixou a espingarda, nunca tirando os olhos da onça, atento a qualquer sinal de agressão. A onça respondeu deitando-se no chão, ainda mantendo o contato visual, como se estivesse dizendo que confiava nele, que estava se entregando completamente à sua mercê. Foi nesse momento que João notou mais detalhes da situação. Havia marcas de garras na lateral da onça, ferimentos profundos que pareciam frescos, como se ela tivesse lutado recentemente com outro animal, talvez um macho territorial ou até mesmo outro predador. Uma das orelhas estava rasgada e havia um corte feio acima do olho esquerdo que ainda sangrava lentamente. Esse animal não estava apenas em trabalho de parto, estava gravemente ferido, exausto e escolhendo entre morrer sozinha na mata ou arriscar tudo buscando ajuda do único ser que poderia oferecê-la, mesmo que esse ser fosse tradicionalmente seu inimigo, o homem. João sentiu a espingarda pesar em suas mãos como se tivesse se transformado em chumbo. Ele olhou para a arma, depois para a onça, e algo dentro dele tomou uma decisão que sua mente racional ainda estava processando. Ele recuou lentamente para dentro de casa, colocou a espingarda apoiada contra a parede do corredor e voltou à porta, sem nenhuma proteção, além de suas próprias mãos. A onça seguiu cada movimento com os olhos, o corpo tenso, mas sem demonstrar agressividade. João sabia que isso era loucura, que estava violando todas as regras de segurança que conhecia, mas havia algo maior em jogo ali, algo que transcendia a lógica simples de predador versus humano. Ele se lembrou de Maria, sua esposa, que sempre dizia que os animais sabiam quando podiam confiar em alguém, que eles sentiam a bondade ou a maldade no coração das pessoas. Maria adorava todos os bichos da fazenda, tratava até os animais selvagens com respeito e admiração, e foi justamente essa conexão dela com a natureza que, ironicamente, causou sua morte anos atrás. O pensamento de Maria trouxe uma dor aguda ao peito de João, mas também uma clareza estranha. Ele entendeu naquele momento que ajudar essa onça não era apenas um ato de bondade aleatório, era uma forma de honrar a memória de sua esposa, de fazer algo que ela faria sem hesitar, de reconectar-se com a parte humana que ele havia suprimido por tanto tempo. Com movimentos cautelosos, João entrou novamente em casa e começou a reunir suprimentos. Pegou toalhas velhas, água limpa em uma bacia, um cantil com água potável, trapos limpos que usava para limpar a espingarda e até mesmo o kit de primeiros socorros que mantinha para emergências com o gado. Quando retornou à porta, a onça ainda estava lá, agora deitada completamente de lado, respirando pesadamente, claramente em estágios avançados de trabalho de parto. João se aproximou com cuidado extremo, falando baixinho em um tom suave, que ele não usava há anos, quase esquecendo como era ter uma voz gentil. A onça permitiu que ele se aproximasse, seus olhos seguindo cada movimento, mas sem demonstrar medo ou agressão. Quando João ficou a apenas 1 metro de distância,
pôde ver melhor os ferimentos e percebeu que eram piores do que pensava inicialmente. Havia uma laceração profunda no flanco direito que expunha o músculo, e as almofadas das patas traseiras estavam dilaceradas, como se ela tivesse corrido por quilômetros sobre terreno rochoso. Mais preocupante ainda, havia sinais de que ela não comia há dias, as costelas visíveis mesmo sob a pelagem espessa e manchada característica das onças pintadas. Esse animal estava no limite absoluto de suas forças, operando puramente no instinto de sobrevivência e na determinação feroz de uma mãe protegendo seus filhotes ainda não nascidos. João se ajoelhou lentamente no chão empoeirado de seu terreiro, colocou a bacia de água ao lado e, com mãos surpreendentemente firmes para alguém em uma situação tão surreal, começou a limpar delicadamente o sangue ao redor da área genital da onça. O animal estremeceu ao toque inicial, músculos tensionando-se como cordas de aço, e João congelou, preparado para recuar rapidamente se necessário. Mas a onça relaxou após alguns segundos, emitindo um som baixo que quase parecia um ronronar. Embora as onças pintadas, tecnicamente, não ronronem como os gatos domésticos, era um som de reconhecimento, de aceitação, e João sentiu lágrimas picar em seus olhos, emoções há muito reprimidas finalmente encontrando uma fissura em suas defesas. Ele trabalhou em silêncio, limpando os ferimentos da melhor forma que podia, usando água limpa e os trapos, sabendo que suas habilidades veterinárias rudimentares eram tudo que esse magnífico animal tinha no momento. As contrações da onça se intensificaram, vindo em ondas cada vez mais frequentes, e João percebeu que o nascimento era iminente. Ele nunca havia ajudado no parto de uma onça, mas havia assistido inúmeros nascimentos de gado ao longo dos anos e esperava que os princípios básicos fossem similares o suficiente para que ele pudesse ser útil. A madrugada avançava lentamente, o céu ainda negro, mas começando a mostrar os primeiros sinais de que a aurora eventualmente chegaria. O Pantanal ao redor permanecia em sua sinfonia noturna, alheio ao drama extraordinário que se desenrolava no terreiro da fazenda de João Mendes. Ele perdeu completamente a noção do tempo, focado inteiramente no animal diante dele, nas contrações que sacudiam o corpo poderoso, nos gemidos que se tornavam mais urgentes a cada minuto. Suas mãos, acostumadas ao trabalho pesado, descobriram uma gentileza que ele esquecera possuir, acariciando o flanco da onça, oferecendo água que ela ocasionalmente lambia com uma língua áspera, murmurando palavras de encorajamento que provavelmente não faziam sentido, mas que pareciam acalmar tanto o animal quanto o próprio homem. João pensou em como a vida era estranha e imprevisível, como ele havia passado anos isolado, endurecido, rejeitando qualquer forma de conexão humana ou animal. E agora aqui estava ele, ajoelhado na terra, ajudando uma das criaturas mais perigosas do continente a dar à luz. Finalmente, após o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 40 minutos, o primeiro filhote começou a emergir. João viu a pequena forma enrolada em sua membrana amniótica e seu coração acelerou. Com mãos trêmulas, mas determinadas, ele ajudou a guiar o filhote, removendo delicadamente a membrana de seu rosto para que pudesse respirar, usando um dos trapos limpos para limpar o nariz e a boca minúsculos. O filhote era do tamanho de um gatinho grande, já com as marcas características de rosetas que se tornariam o padrão de camuflagem perfeito de uma onça adulta. Era uma fêmea e ela miolou fracamente quando o ar encheu seus pulmões pela primeira vez. A mãe onça virou a cabeça, farejou seu filhote e começou a limpá-lo com sua língua, um comportamento instintivo, tão antigo quanto a própria espécie. João afastou-se levemente, dando espaço para esse momento íntimo entre mãe e filha, sentindo uma emoção avassaladora que não experimentava há anos. Mas o trabalho não estava terminado. Minutos depois, um segundo filhote começou a nascer, este vindo com mais dificuldade, preso em uma posição complicada que fez a mãe gemer de dor. João teve que intervir mais ativamente desta vez, usando todo o cuidado para reposicionar delicadamente o filhote sem machucá-lo,
ou causar mais trauma à mãe já exausta. Suor escorria por seu rosto, apesar do frio da madrugada. E ele murmurou uma prece silenciosa a um Deus no qual não tinha certeza se ainda acreditava. Com um movimento final e delicado, o segundo filhote deslizou para fora. Este, um macho, ligeiramente maior que a irmã, mas igualmente vulnerável e molhado. João repetiu o processo de limpeza, certificando-se de que as vias aéreas estavam desobstruídas, e colocou o filhote ao lado do primeiro, onde a mãe imediatamente começou a limpá-lo também, dividindo sua atenção entre os dois recém-nascidos com a destreza de quem age puramente por instinto maternal. João se sentou sobre os calcanhares, observando a cena diante dele com uma mistura de admiração e incredulidade. Ele havia acabado de ajudar uma onça pintada a dar à luz, algo que provavelmente nenhum outro fazendeiro no Pantanal poderia dizer ter feito. A mãe onça parecia exausta, mas em paz, lambendo seus filhotes meticulosamente, estimulando-os a se moverem e procurarem suas tetas para a primeira mamada crucial. Os filhotes, guiados por instinto puro, começaram a se arrastar desajeitadamente em direção à barriga da mãe, seus olhinhos ainda fechados, mas seus narizes já funcionando perfeitamente para encontrar o caminho. Foi então, nesse momento de aparente tranquilidade e finalização bem-sucedida, que João notou algo que fez seu sangue gelar nas veias. Havia um terceiro filhote, mas este não estava se movendo. Com o coração apertado, João pegou delicadamente o terceiro filhote, menor que os outros dois, e imediatamente percebeu que não havia sinais de vida. A membrana amniótica havia se rompido prematuramente, e o pequeno corpo estava frio, sem respiração, sem batimentos cardíacos. Era um macho, perfeitamente formado, mas que simplesmente não havia sobrevivido ao trauma do nascimento ou talvez a alguma complicação anterior. João sentiu uma tristeza profunda envolvê-lo, uma dor que ia além daquele momento específico, tocando em feridas antigas nunca completamente cicatrizadas. Ele segurou o filhote morto contra o peito por um momento, honrando aquela vida que nunca chegou a ser vivida, e então, com reverência, embrulhou-o em um dos trapos limpos. A mãe onça observava, e João jurava que podia ver tristeza naqueles olhos dourados, um reconhecimento maternal de uma perda que transcendia espécies. Mas havia algo mais, algo que João estava prestes a descobrir e que mudaria completamente sua compreensão de tudo que havia acontecido naquela noite extraordinária. Enquanto a mãe onça amamentava os dois filhotes sobreviventes, João decidiu examinar mais cuidadosamente os ferimentos que ela havia sofrido. Usando a luz de uma lanterna que havia buscado dentro de casa, ele inspecionou as lacerações, especialmente aquela no flanco direito, que era a mais profunda. Foi então que viu algo que não deveria estar ali, algo que fez seu estômago revirar. Alojado superficialmente no músculo, quase invisível sob o pelo manchado de sangue, havia um pequeno fragmento metálico. João o removeu cuidadosamente com a pinça de seu kit de primeiros socorros e, quando segurou o objeto sob a luz da lanterna, reconheceu imediatamente o que era. Um fragmento de projétil, especificamente do tipo usado em armadilhas de caça ilegais. A mente de João começou a trabalhar rapidamente, conectando pontos que ele não queria realmente conectar. Havia rumores nas últimas semanas, conversas na cidade, quando ele ocasionalmente ia buscar suprimentos, sobre caçadores ilegais operando na região, pessoas de fora interessadas especificamente em onças pintadas por suas peles valiosas no mercado negro internacional. Ele havia ignorado esses rumores, focado em sua própria solidão e indiferença ao mundo além de sua fazenda. Mas agora, a realidade o atingia com força total. Esta onça não havia sido atacada por outro animal em disputa territorial. Ela havia sido caçada, ferida por armadilhas ou tiros, e havia fugido grávida e desesperada, procurando um lugar seguro para dar à luz. E por alguma razão que João ainda não compreendia completamente, ela havia escolhido sua fazenda, sua porta, ele especificamente para confiar nesse momento de máxima vulnerabilidade. João sentiu raiva ferver dentro dele, uma raiva que não sentia há anos, direcionada não a si mesmo ou ao destino como havia sido por tanto tempo, mas a
outros seres humanos, àqueles que viam esses animais magníficos apenas como mercadorias, como coisas a serem exploradas e mortas por lucro. Ele olhou para a onça-mãe e seus filhotes, tão frágeis, tão vulneráveis, e tomou uma decisão ali mesmo. Ele não iria apenas ajudá-los a sobreviver aquela noite. Ele iria protegê-los, garantir que aqueles caçadores nunca os encontrassem e talvez, apenas talvez, usar essa situação extraordinária para fazer algo que realmente importar. Mas primeiro, ele precisava cuidar dos ferimentos da mãe adequadamente e garantir que ela e os filhotes estivessem seguros e estáveis. Com mais confiança agora que o nascimento estava completo e a onça parecia aceitá-lo completamente, João foi buscar mais suprimentos, incluindo uma pomada antibiótica que usava no gado, mais água limpa e alguns panos macios que poderiam servir como uma cama improvisada. Ele também pegou carne do freezer, um pedaço grande de boi que estava guardando para si mesmo, e a colocou perto da onça. Inicialmente ela o ignorou, focada completamente em seus filhotes, mas João sabia que eventualmente ela precisaria se alimentar para produzir leite suficiente para os pequenos. Ele trabalhou meticulosamente, limpando cada ferimento, aplicando a pomada antibiótica, usando até mesmo algumas das técnicas de sutura básicas que havia aprendido ao longo dos anos com o gado, para fechar a laceração mais profunda no flanco. Surpreendentemente, a onça permitiu tudo isso, apenas tremendo ocasionalmente quando ele tocava um ponto particularmente doloroso, mas nunca mostrando agressão. Era como se ela entendesse que este humano estranho estava ajudando, que suas intenções eram puras e que sua sobrevivência e a de seus filhotes dependia de aceitar essa ajuda tão improvável. João terminou seu trabalho quando o céu finalmente começou a clarear de verdade. As primeiras luzes do amanhecer pintando o horizonte pantaneiro em tons de laranja e rosa. Ele estava exausto, física e emocionalmente drenado, mas também sentia algo que não experimentava há muito tempo. Propósito, a sensação de que havia feito algo significativo, algo que importava no grande esquema das coisas. A onça-mãe finalmente se levantou lentamente, testando suas patas feridas, e para o espanto de João, caminhou até o pedaço de carne que ele havia deixado. Ela comeu vorazmente, claramente faminta após dias sem alimentação adequada e o esforço tremendo do parto. Os filhotes protestaram brevemente com pequenos miados ao perderem o calor da mãe, mas logo se acalmaram, aconchegados um ao outro nos panos que João havia providenciado. Enquanto observava a onça comer, João percebeu que enfrentava um dilema. Ele não podia simplesmente deixá-los ir, não com a mãe ferida e filhotes tão pequenos e vulneráveis, sem falar nos caçadores ilegais ainda por aí, mas também não podia mantê-los indefinidamente. Estes eram animais selvagens que pertenciam à natureza, não a uma fazenda. Foi então que João lembrou-se de algo, uma conexão que havia feito anos atrás, mas que nunca havia usado. Antes de Maria morrer, ela havia se voluntariado ocasionalmente em um centro de preservação da vida selvagem a algumas horas de distância, um lugar dedicado à reabilitação e proteção de animais do Pantanal, especialmente espécies ameaçadas como as onças pintadas. João nunca havia visitado o centro, nunca havia se interessado pelo trabalho de Maria lá, algo que agora o enchia de remorso. Mas ele lembrava do nome da pesquisadora-chefe, Doutora Helena Souza, uma bióloga que Maria admirava profundamente. Se alguém poderia ajudar nessa situação impossível, seria ela. O problema era que João não tinha telefone celular, vivia deliberadamente desconectado do mundo moderno, e o telefone fixo de sua fazenda havia parado de funcionar há meses, algo que ele nunca se preocupou em consertar porque não tinha ninguém para quem ligar de qualquer forma. João percebeu que precisaria fazer uma viagem à cidade, algo que ele evitava ao máximo, mas que agora era essencial. Entretanto, ele não podia deixar a onça e os filhotes sozinhos, não com sua condição atual
e a ameaça dos caçadores. Ele decidiu que esperaria até o meio do dia, garantindo que a mãe onça estivesse alimentada, hidratada e que os filhotes estivessem mamando adequadamente. E então faria a viagem mais rápida possível até a cidade para usar o telefone público e tentar contatar o centro de preservação. Enquanto planejava, ele transformou uma parte de seu velho galpão em um abrigo improvisado, usando palha limpa para criar uma cama confortável, garantindo que havia ventilação, mas também proteção contra o sol do meio-dia, que seria brutal mesmo naquela época do ano. Com gentileza surpreendente para um homem tão grande e rude, João guiou a onça-mãe e pegou cuidadosamente os filhotes, levando toda a família felina para o galpão. A onça o seguiu sem resistência, e João percebeu com uma pontada de algo que poderia ser alegria ou talvez tristeza que ela realmente confiava nele agora. Ele ajeitou a família no novo abrigo, deixou mais carne e água abundante e então fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ele sentou-se no chão do galpão e simplesmente observou. Observou a onça-mãe limpar seus filhotes meticulosamente. Observou os pequenos mamarem com aquela determinação feroz que todos os recém-nascidos possuem. Observou como o sol nascente filtrava através das frestas do telhado de madeira, criando padrões de luz e sombra que dançavam sobre as costas manchadas dos animais. E pela primeira vez em anos incontáveis, João Mendes chorou. Não eram lágrimas de tristeza exatamente, ou pelo menos não apenas de tristeza, mas uma liberação catártica de anos de dor reprimida, solidão autoimposta e humanidade negada. Ele chorou por Maria, pela vida que haviam perdido juntos, pelas palavras nunca ditas e pelo amor que ele havia enterrado junto com ela. Chorou pelo filhote que não sobreviveu, por todas as vidas perdidas desnecessariamente por ganância e crueldade humana. Mas também chorou de algo parecido com gratificação, pela conexão extraordinária que havia experimentado naquela noite, pela confiança que um animal selvagem havia depositado nele, pela lembrança de que ainda havia bondade dentro de si, escondida, mas não morta. A onça-mãe o observava enquanto ele chorava, e João jurava que havia compreensão naqueles olhos dourados, um reconhecimento de dor compartilhada e superação mútua. Eventualmente, João se levantou, limpou o rosto com as costas das mãos ásperas e foi se preparar para a viagem à cidade. Ele tomou um banho rápido, vestiu suas roupas menos sujas, pegou a carteira que raramente usava e, antes de sair, voltou ao galpão uma última vez para verificar seus improváveis protegidos. A onça e os filhotes dormiam, exaustos dos eventos da noite, uma cena de paz doméstica que contrastava dramaticamente com a natureza selvagem dos animais. João trancou o galpão cuidadosamente, não para prender a onça, mas para protegê-la de qualquer intruso, e subiu em sua velha caminhonete que protestou, mas eventualmente pegou após algumas tentativas. A estrada até a cidade era longa e acidentada, uma trilha de terra que se transformava em lama na estação chuvosa, mas que agora, na seca, era apenas poeira e buracos. Durante todo o percurso de quase 2 horas, a mente de João não parava de trabalhar. Ele pensava no que diria a doutora Helena, como explicaria a situação sem soar completamente louco, como convenceria uma pesquisadora provavelmente cética de que ele, um fazendeiro conhecido por sua rudeza e isolamento, havia realmente ajudado uma onça a dar à luz e agora precisava de ajuda especializada. Ele também pensava nos caçadores, em como encontrá-los e impedi-los. Embora sua mente racional lhe dissesse que um homem sozinho tinha poucas chances contra o que provavelmente era uma operação organizada. Mas João nunca havia sido alguém que pensava muito nas probabilidades. Ele simplesmente fazia o que achava certo, consequências fossem quais fossem, e naquele momento a coisa certa era proteger aquela onça e seus filhotes, não importasse o custo. Quando finalmente chegou à cidade, um pequeno povoado pantaneiro que servia principalmente fazendeiros e pescadores da região, João foi direto ao único telefone público que ainda funcionava, localizado em frente à farmácia. Ele teve que pedir à dona da farmácia, Dona Conceição,
o número do Centro de Preservação, explicando brevemente que precisava falar sobre um animal ferido. Conceição, que conhecia João há décadas e sabia de sua natureza habitualmente antissocial, ficou surpresa com o pedido, mas ajudou sem fazer perguntas demais. Sua curiosidade claramente palpável, mas contida por respeito. João discou o número com dedos que tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de exaustão, e esperou enquanto o telefone tocava do outro lado, cada toque parecendo uma eternidade. Finalmente, uma voz feminina atendeu, identificando-se como a recepcionista do Centro de Preservação da Vida Selvagem do Pantanal. João pediu para falar com a doutora Helena Souza, explicando que era urgente e relacionado a uma onça pintada em perigo. Houve uma pausa. Algumas vozes abafadas ao fundo. E então uma nova voz veio à linha, mais firme e autoritária, identificando-se como a própria doutora Helena. João respirou fundo e começou a contar sua história, começando pela batida na porta na madrugada, o estado da onça, o parto, os ferimentos e o fragmento de projétil que havia encontrado. Ele falou rapidamente, quase atropelando as palavras, esperando a qualquer momento que a doutora o interrompesse com ceticismo ou descrença. Mas Helena ouviu tudo em silêncio, fazendo apenas perguntas ocasionais para esclarecer detalhes específicos sobre os ferimentos e o estado dos filhotes. Quando João terminou, houve um longo silêncio do outro lado da linha, e ele quase podia ouvir a mente da pesquisadora processando tudo o que havia escutado. Finalmente, Helena falou, e sua voz carregava uma mistura de preocupação, excitação e urgência. Ela explicou que eles haviam recebido relatórios nas últimas semanas sobre uma operação de caça ilegal na região, especificamente visando onças pintadas, e que as autoridades ambientais estavam investigando, mas sem muito sucesso até agora. A descrição dos ferimentos que João havia dado correspondia exatamente ao tipo de dano que as armadilhas desses caçadores causavam. O que tornava a situação ainda mais extraordinária, Helena explicou, era que a onça que João descreveu correspondia perfeitamente a um animal que eles haviam rastreado como parte de um estudo de conservação anos atrás. Uma fêmea que havia sido marcada com um pequeno chip de identificação quando era jovem. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando Helena explicou que essa onça específica tinha um histórico de comportamento incomum, demonstrando menos medo de humanos do que o típico para a espécie, provavelmente porque havia sido resgatada ainda filhote de caçadores anos antes e cuidada temporariamente por humanos antes de ser devolvida à natureza. Isso explicaria por que ela havia procurado ajuda humana em seu momento de desespero, uma memória antiga de que nem todos os humanos eram uma ameaça, uma confiança que havia sido plantada anos atrás e que agora, em seu momento de maior necessidade, havia levado seus passos até a porta de João Mendes especificamente. Helena disse que eles viriam imediatamente, que estava montando uma equipe de resgate e que chegariam à fazenda de João em aproximadamente 4 horas, trazendo equipamento veterinário adequado, suprimentos e também contactando as autoridades ambientais sobre a situação dos caçadores. João desligou o telefone, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Alívio porque ajuda profissional estava a caminho, mas apreensão sobre o que aconteceria depois, sobre como sua vida tranquila e isolada seria inevitavelmente perturbada por tudo isso. Ele agradeceu Dona Conceição, que claramente morria de curiosidade, mas era educada demais para perguntar diretamente, e voltou à sua caminhonete para a longa viagem de retorno. Durante todo o caminho de volta, ele não conseguia parar de pensar em como as coisas haviam mudado tão drasticamente em menos de 24 horas. Ontem de manhã, ele era apenas João Mendes, o fazendeiro rude e solitário que todos na região conheciam e evitavam. Hoje, ele era alguém que havia ajudado a trazer nova vida ao mundo, que havia sido confiado com um dos segredos mais íntimos da natureza e que agora estava prestes a se envolver em algo muito maior do que ele mesmo. Quando chegou de volta à fazenda, João foi direto ao galpão, seu coração acelerando com preocupação até que abriu a porta e viu que
tudo estava bem. A onça-mãe levantou a cabeça ao ouvi-lo entrar e os filhotes ainda dormiam tranquilamente contra sua barriga. João notou que a carne havia sido completamente consumida, o que era um bom sinal de que a mãe estava se alimentando adequadamente. Ele trouxe mais água fresca e outro pedaço de carne, junto com alguns dos medicamentos que tinha usado no gado e que ele sabia serem seguros para mamíferos grandes. Ele administrou um antibiótico por injeção, algo que a onça tolerou com apenas um rosnado baixo de desconforto, e depois se sentou no chão do galpão, de costas contra a parede de madeira, apenas observando e esperando. As horas passaram lentamente. João deve ter cochilado em algum momento, porque foi acordado pelo som de veículos se aproximando. Ele se levantou rapidamente, as costas protestando após horas, sentado no chão duro, e saiu do galpão para ver 3 veículos parando em seu terreiro. Do primeiro, um grande SUV equipado para trabalho de campo, desceu uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos presos em um rabo de cavalo prático, vestindo roupas de campo e carregando uma confiança natural que vinha de anos trabalhando com animais selvagens. Era claramente a doutora Helena Souza, e João sentiu um nó no estômago que não tinha nada a ver com medo e tudo a ver com memórias de Maria falando animadamente sobre essa mulher, sobre seu trabalho, sobre como ela admirava sua dedicação. Helena se aproximou com a mão estendida, apresentando-se formalmente, embora fosse desnecessário, e João apertou sua mão, surpreendendo-se com a firmeza do aperto. Dos outros veículos, desceram mais 3 pessoas, 2 assistentes de pesquisa carregando equipamento veterinário e de monitoramento, e um oficial ambiental uniformizado com uma arma de tranquilizante visível em seu cinto. Helena explicou rapidamente que precisavam avaliar o estado da onça e dos filhotes, coletar alguns dados médicos e biológicos e então decidir o melhor curso de ação. Ela também mencionou que o oficial ambiental, capitão Roberto Silva, havia trazido informações sobre a operação de caça ilegal que queriam discutir com João. João os guiou até o galpão, explicando no caminho tudo o que havia feito para cuidar da onça e dos filhotes, os tratamentos improvisados que havia administrado e sua preocupação contínua sobre os ferimentos e a possível infecção. Helena ouvia atentamente, fazendo perguntas técnicas ocasionais, e João podia ver a aprovação crescente em seus olhos ao perceber que, apesar de seus métodos rudimentares, ele havia feito essencialmente tudo certo, salvando provavelmente a vida tanto da mãe quanto dos filhotes. Quando abriram a porta do galpão, a equipe parou, todos capturados pelo mesmo senso de admiração que João havia sentido. Ali estava uma das criaturas mais magníficas do continente, uma onça pintada no auge de sua beleza, mesmo ferida e exausta, amamentando seus filhotes em um galpão de fazenda como se fosse a coisa mais natural do mundo. Helena se aproximou lentamente, falando em voz baixa e tranquilizadora, usando técnicas que claramente haviam sido refinadas ao longo de anos de trabalho com animais selvagens. A onça a observava com cautela, mas sem a agressão que normalmente demonstraria a estranhos, talvez reconhecendo em algum nível primitivo que essas pessoas eram similares ao fazendeiro que a havia ajudado, que suas intenções eram boas. Com movimentos cuidadosos e deliberados, Helena examinou os ferimentos, verificou os sinais vitais que podia sem estressar demais o animal e observou os filhotes mamando. Após vários minutos de avaliação silenciosa, ela se virou para João com uma expressão que misturava impressão e gratidão, dizendo que ele havia feito um trabalho extraordinário, que sem sua intervenção, a onça-mãe provavelmente teria morrido de infecção ou exaustão, e os filhotes teriam perecido com ela. A equipe trabalhou por mais de 1 hora, coletando amostras de sangue para testar possíveis infecções, usando um scanner portátil para confirmar a presença do chip de identificação que Helena havia mencionado no telefone, documentando fotograficamente cada ferimento e o desenvolvimento dos filhotes, e administrando tratamentos veterinários adequados, incluindo antibióticos mais potentes e um analgésico
analgésico suave. Durante todo o processo, João observava, aprendendo, ocasionalmente respondendo perguntas sobre o que exatamente havia acontecido, como a onça havia se comportado, quais tratamentos ele havia dado. Ele se sentia estranhamente deslocado em sua própria propriedade, cercado por esses profissionais eficientes que transformaram seu galpão em uma clínica veterinária de campo temporária. Mas também sentia uma satisfação profunda ao ver que tudo o que havia feito estava sendo validado e expandido por pessoas que realmente sabiam o que estavam fazendo. Eventualmente, Helena e sua equipe terminaram e todos se reuniram no terreiro da fazenda para discutir o próximo passo. O capitão Roberto Silva apresentou informações sobre a operação de caça ilegal, explicando que eles haviam identificado um grupo de pelo menos 3 indivíduos, possivelmente mais, operando na região com equipamento sofisticado, incluindo armadilhas eletrônicas, armas com silenciadores e até mesmo um drone para localizar animais. A operação era claramente financiada por alguém com recursos significativos, provavelmente conectada a redes internacionais de tráfico de vida selvagem, onde uma única pele de onça pintada podia valer dezenas de milhares de dólares. O problema, Roberto explicou, era que os caçadores eram extremamente cautelosos, operando principalmente à noite e em áreas remotas, deixando poucas evidências e nenhuma testemunha disposta a falar até agora. Foi então que Helena teve uma ideia que faria o sangue de João correr frio, ao mesmo tempo que acenderia algo profundo em sua alma. Ela sugeriu usar a presença da onça e dos filhotes como isca, não colocando-os em perigo real, é claro, mas criando uma situação controlada, onde os caçadores seriam atraídos para uma armadilha. A proposta era esta: João manteria a onça e os filhotes em sua fazenda por mais alguns dias, tempo suficiente para a mãe se recuperar o suficiente para se mover, enquanto a equipe instalaria equipamento de vigilância ao redor da propriedade. Simultaneamente, eles plantariam informações falsas através de canais que sabiam serem monitorados pelos caçadores, sugerindo que uma onça fêmea com filhotes havia sido vista na área da fazenda de João. Os caçadores, impossibilitados de resistir a uma oportunidade tão lucrativa, especialmente uma fêmea com filhotes que garantiria tanto peles adultas quanto filhotes para venda ilegal no mercado de animais exóticos, viriam investigar. E quando fizessem isso, as autoridades estariam esperando. João ouviu o plano em silêncio, sua mente trabalhando através de todas as implicações. Isso significava transformar sua fazenda em campo de batalha, colocar-se potencialmente em perigo, atrair atenção indesejada, tudo coisas que ele havia passado anos evitando deliberadamente. Mas também significava uma chance de fazer algo realmente importante, de proteger não apenas esta onça específica, mas potencialmente incontáveis outros animais que seriam vítimas desses caçadores se não fossem parados. Ele pensou em Maria, em como ela saltaria nessa oportunidade sem hesitar, em como ela sempre dizia que cada pessoa tinha responsabilidade de proteger a natureza ao seu redor. Ele pensou na onça que havia confiado nele, nos filhotes vulneráveis, no filhote que não havia sobrevivido. E então, surpreendendo talvez até a si mesmo, João assentiu, concordando com o plano, mas com uma condição. Ele estaria lá quando os caçadores viessem. Ele não ficaria escondido em segurança, enquanto outros arriscavam suas vidas em sua propriedade. Roberto tentou argumentar, citando protocolos de segurança e responsabilidade legal, mas Helena o interrompeu, dizendo que ela entendia o que João estava sentindo e que, honestamente, eles precisariam de alguém que conhecesse o terreno intimamente de qualquer forma. Eles passariam os próximos dias transformando a fazenda de João em uma fortaleza de vigilância, com câmeras escondidas, sensores de movimento e uma equipe de oficiais ambientais e policiais posicionados estrategicamente. João seria equipado com um rádio e treinado em protocolos básicos de segurança
segurança, mas mais importante, ele seria os olhos e ouvidos locais, capaz de detectar qualquer coisa fora do lugar em seu próprio território. Os próximos 3 dias foram alguns dos mais estranhos na vida de João. Sua fazenda isolada foi invadida por técnicos instalando equipamento, oficiais fazendo reconhecimento e pesquisadores monitorando continuamente a recuperação da onça e o desenvolvimento dos filhotes. João encontrou-se no centro de uma operação complexa, consultado constantemente sobre rotas de acesso, esconderijos possíveis, padrões de vento e som que poderiam afetar a detecção. Ele também passou horas no galpão com a onça, que continuava a aceitar sua presença com uma familiaridade que crescia a cada dia. Os filhotes haviam aberto os olhos agora, pequenos orbes azuis que eventualmente mudariam para a cor âmbar característica dos adultos, e começavam a mostrar personalidades distintas, a fêmea mais cautelosa e observadora, o macho mais aventureiro e brincalhão. Helena passou muito tempo conversando com João, não apenas sobre a operação, mas sobre sua vida, sobre Maria, sobre como ele havia chegado a este ponto de isolamento tão profundo. João encontrou-se falando mais do que havia falado em anos, palavras jorrando de si como água de uma represa que finalmente se rompeu. Ele contou sobre como Maria havia morrido, atacada por um jacaré quando estava documentando ninhos para um projeto de conservação, sobre como ele culpava a si mesmo por não ter ido com ela naquele dia, sobre como havia trancado seu coração e sua humanidade em resposta à dor insuportável. Helena ouvia sem julgamento, e quando finalmente falou, suas palavras foram simples, mas profundas. Maria viveu fazendo o que amava, protegendo a natureza que adorava, e a melhor forma de honrá-la não era se isolar em dor, mas continuar o trabalho que ela começou, cada um à sua própria maneira. Na noite do 3º dia, quando todos os preparativos estavam completos, a informação falsa havia sido plantada, e todos estavam em posição, uma calma estranha desceu sobre a fazenda. João sentou-se em sua varanda como fazia há anos, mas desta vez com um rádio ao lado, uma equipe de elite escondida em vários pontos ao redor de sua propriedade e um senso de propósito que transformava completamente a experiência. A onça estava no galpão com seus filhotes, agora forte o suficiente para se mover, mas ainda precisando de alguns dias mais antes que fosse seguro liberá-la de volta à natureza. João pensou em como era estranho que um animal selvagem, algo que ele sempre vira como completamente separado de sua existência, havia se tornado o catalisador para sua transformação, para seu retorno ao mundo dos vivos. As horas passaram em silêncio tenso. Meia-noite veio e foi embora. 1 da manhã, 2 da manhã. João começava a pensar que talvez os caçadores não viessem, que talvez fossem mais espertos do que todos haviam estimado. Mas então, por volta das 3 da manhã, sua grande experiência vivendo no Pantanal captou algo que os equipamentos eletrônicos ainda não haviam detectado. Uma mudança sutil no padrão de sons noturnos, os pássaros em uma determinada direção ficando silenciosos, o tipo de silêncio que vem quando um predador humano se move através da mata. Ele pegou o rádio e sussurrou a observação, e imediatamente a resposta veio, confirmações de várias posições de que contatos potenciais haviam sido detectados aproximando-se do sudoeste. João sentiu seu coração acelerar, adrenalina correndo em suas veias, todos os seus sentidos aguçados de uma forma que não experimentava desde sua juventude. Ele podia ver formas se movendo nas trevas, além de seu terreiro, pelo menos 3 figuras usando roupas escuras e se movendo com a coordenação de profissionais. Eles haviam contornado algumas das posições externas, demonstrando conhecimento do terreno que sugeria terem feito reconhecimento prévio, mas estavam caminhando diretamente para o centro da armadilha sem perceber. João observou fascinado e horrorizado, enquanto um dos caçadores apontou claramente para o galpão, tendo obviamente identificado onde a onça estava, e os 3 começaram a se mover naquela direção, armas saindo de mochilas, silenciadores sendo verificados, movimentos eficientes de pessoas que haviam feito isso muitas vezes antes. Foi então que
tudo aconteceu muito rápido. Luzes poderosas explodiram de várias direções simultaneamente, transformando a noite em dia artificial. E vozes amplificadas ordenaram aos caçadores que sem as armas, e colocassem as mãos onde pudessem ser vistas. Houve um momento de confusão absoluta, onde os caçadores claramente consideraram resistir ou fugir, mas então viram o número de oficiais armados que os cercava de todos os lados, a impossibilidade de escapar. E lentamente, com ódio palpável em suas expressões iluminadas, eles largaram suas armas e se entregaram. João assistiu de sua varanda enquanto Roberto e sua equipe moviam-se com precisão militar, prendendo os 3 homens, confiscando equipamento que incluía não apenas armas, mas também material de esquartejamento, bolsas refrigeradas para transportar peles e um laptop que provavelmente continha conexões para toda a rede de tráfico. A operação havia sido um sucesso completo. Mais importante, descobriram posteriormente que um dos caçadores, confrontado com evidências esmagadoras e a possibilidade de passar décadas na prisão, começou a cooperar, fornecendo nomes, locações e detalhes sobre a rede maior de tráfico que se estendia por 3 países. O que havia começado com uma onça ferida batendo na porta de João no meio da noite estava desencadeando uma cadeia de eventos que potencialmente desmontaria uma das maiores operações de tráfico de vida selvagem na América do Sul. Helena explicou tudo isso para João na manhã seguinte, sua voz cheia de emoção e gratidão, dizendo que nada disso teria sido possível sem ele, sem sua decisão compassiva de ajudar um animal em necessidade contra toda a lógica e segurança pessoal. Os dias seguintes foram um borrão de atividade. Jornalistas queriam entrevistar João, que recusou categoricamente. Autoridades ambientais queriam reconhecê-lo formalmente, o que ele também recusou, mas o que ele não recusou foi ajudar Helena e sua equipe a preparar a onça e seus filhotes para a liberação de volta à natureza. A mãe onça havia se recuperado notavelmente, seus ferimentos cicatrizando limpos sem infecção, seus movimentos voltando à graça fluida característica da espécie. Os filhotes estavam saudáveis e crescendo rapidamente, já começando a mostrar os instintos de caça em suas brincadeiras uns com os outros. Helena explicou que os liberariam em uma reserva protegida a aproximadamente 50 quilômetros de distância, onde a onça teria amplo território e estaria segura de caçadores, onde seus filhotes poderiam crescer e eventualmente estabelecer seus próprios territórios. No dia da liberação, João insistiu em estar presente. Eles transportaram a família felina em uma grande caixa especialmente projetada, a onça-mãe tranquilizada levemente para reduzir estresse, mas consciente, os filhotes aninhados contra ela. João viajou no mesmo veículo, incapaz de explicar mesmo para si mesmo por que sentia necessidade tão profunda de ver isso até o fim. Quando chegaram ao ponto de liberação, uma clareira bonita cercada por mata densa, com um pequeno córrego correndo próximo, fonte perfeita de água, a equipe preparou tudo meticulosamente. Eles haviam escolhido especificamente uma área onde sabiam que não havia machos territoriais agressivos que pudessem ameaçar os filhotes, onde havia população abundante de presas, onde a onça teria as melhores chances possíveis de prosperar. Quando finalmente abriram a caixa, a onça saiu lentamente, cautelosamente, testando este novo ambiente com todos os seus sentidos. Os filhotes a seguiram, tropeçando desajeitadamente em suas patas ainda descoordenadas, miando suavemente em confusão e excitação. A mãe os reuniu com toques de nariz gentis, lambendo cada um para acalmá-los. E então, em um momento que João sabia que carregaria pelo resto de sua vida, ela se virou e o olhou diretamente. Seus olhos dourados encontraram os dele através da distância, e por um longo momento, o tempo pareceu suspenso. Não houve som, não houve movimento, apenas essa conexão silenciosa entre humano e animal, um reconhecimento mútuo de tudo que haviam compartilhado, de como suas vidas haviam se entrelaçado de formas impossíveis.
indescritíveis de gratidão e despedida. Então a onça se virou, pegou um dos filhotes delicadamente na boca e começou a se mover para a mata densa. Ela voltou 2 vezes mais, pegando o segundo filhote, e então simplesmente desapareceu na vegetação como fumaça dissipando-se, deixando apenas o balanço leve das folhas para marcar sua passagem. João ficou parado, olhando para onde ela havia desaparecido, sentindo uma mistura complexa de emoções que não podia nomear. Tristeza pela despedida, alegria pela sobrevivência dela e dos filhotes, satisfação por ter feito algo que realmente importou e talvez, acima de tudo, uma sensação de conclusão, como se um círculo que havia sido deixado aberto por anos finalmente estivesse se fechando. Nas semanas que se seguiram, a vida de João mudou de formas que ele jamais teria imaginado. Ele começou a trabalhar informalmente com o Centro de Preservação de Helena, não como funcionário, mas como consultor, usando seu conhecimento profundo do Pantanal e sua propriedade para ajudar em pesquisas e, ocasionalmente, servir como ponto de reabilitação temporário para animais feridos. Sua fazenda, que havia sido um monumento à solidão e isolamento, gradualmente se transformou em algo diferente. Um lugar de cura, não apenas para animais, mas para o próprio João. Ele começou a falar mais com os moradores da cidade quando ia buscar suprimentos. Até mesmo aceitou alguns convites para café ou almoço, lentamente reconstruindo conexões humanas que havia cortado há tantos anos. Helena se tornou uma presença regular na fazenda, não apenas por motivos profissionais, mas porque genuinamente apreciava a companhia de João e via nele alguém que entendia profundamente a importância do trabalho que ela fazia. Eles falavam por horas sobre Maria, sobre conservação, sobre a delicada dança entre humanidade e natureza, sobre como cada espécie, cada indivíduo tinha um papel a desempenhar no grande ecossistema da vida. João aprendeu que a onça que ele havia ajudado, apelidada de Esperança pela equipe de pesquisa, estava prosperando em seu novo território, que seus filhotes estavam crescendo fortes e aprendendo as habilidades que precisariam para sobreviver, que ela havia sido vista várias vezes por câmeras de monitoramento e sempre parecia saudável e vigorosa. Mas a mudança mais profunda em João era interna, algo que não podia ser medido ou quantificado, apenas sentido. Ele havia redescoberto algo essencial sobre si mesmo naquela noite, quando uma onça ferida bateu em sua porta. Algo sobre compaixão, coragem e a interconexão fundamental de toda a vida. Ele entendeu que sua dor pela perda de Maria nunca desapareceria completamente, e nem deveria, porque essa dor era a prova do amor que haviam compartilhado. Mas ele também entendeu que honrar esse amor não significava se fechar para o mundo, mas sim se abrir para ele, encontrar formas de continuar o legado de bondade e proteção que Maria havia deixado, fazer diferença da maneira que podia, onde estava, com o que tinha. 6 meses após aquela noite extraordinária, João estava em sua varanda em um entardecer típico do Pantanal, o céu pintado em tons de laranja e púrpura, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte. Ele não estava mais sozinho. Helena havia vindo visitá-lo e trazido alguns membros de sua equipe para discutir um novo projeto de corredor de vida selvagem que passaria parcialmente através de terras de João. Havia riso, conversa animada, o tipo de interação humana normal que João havia evitado por tanto tempo, mas que agora descobria não ser tão aterrorizante quanto se lembrava. De repente, um dos assistentes apontou excitadamente para a linha de árvores na borda da propriedade, e todos se viraram para olhar. Ali, apenas visível na luz decrescente, estava uma onça pintada adulta, com 2 filhotes quase crescidos ao lado dela. Mesmo de longe, João reconheceu o padrão específico de rosetas, a forma como ela se movia, a inclinação particular de sua cabeça. Era a Esperança, e ela havia trazido seus filhotes já quase adultos de volta ao lugar onde havia encontrado ajuda em seu momento mais desesperado. A onça não se aproximou mais, mantendo
mantendo distância segura, mas ficou ali por vários minutos, claramente visível, quase como se estivesse dizendo algo, fazendo algum tipo de declaração ou agradecimento em seu próprio idioma animal. Os filhotes brincavam entre si, ignorantes do significado do momento, mas a mãe permanecia parada, olhando na direção da casa, e João jurava poder sentir seus olhos encontrando os dele, mesmo através da distância e da luz fraca. Helena segurou a mão de João silenciosamente, entendendo sem palavras o que aquele momento significava para ele, para todos eles. Era a prova viva de que o que haviam feito importou, de que uma vida havia sido salva e florescido, de que bondade e compaixão tinham poder real no mundo, mesmo quando confrontadas com escuridão e crueldade. Eventualmente, Esperança se virou e desapareceu de volta na mata com seus filhotes, mas a imagem dela permaneceu gravada na mente de João, uma lembrança vívida que ele carregaria até seu último dia. Naquela noite, depois que todos haviam partido e João estava sozinho novamente em sua casa, que não parecia mais tão vazia, ele se pegou pensando em como a vida era estranha e maravilhosa. Uma onça havia batido em sua porta meses atrás. Um animal que deveria tê-lo matado, mas que em vez disso confiou nele com a coisa mais preciosa que tinha, sua própria vida e as vidas de seus filhotes. Esse encontro impossível havia desencadeado uma transformação completa, não apenas em sua vida, mas nas vidas de incontáveis outros animais salvos pelo desmantelamento da rede de caça, nas vidas das pessoas que agora tinham um aliado inesperado em sua luta pela conservação, em sua própria alma que havia sido resgatada do abismo da solidão e dor. João entendeu finalmente que aquela noite não havia sido apenas sobre salvar uma onça, havia sido sobre ser salvo. A natureza, em sua sabedoria misteriosa, havia enviado um mensageiro em seu momento de maior necessidade, não para confortá-lo com falsas promessas ou soluções fáceis, mas para lembrá-lo de verdades fundamentais que ele havia esquecido, que toda a vida é preciosa e interconectada, que compaixão é a maior força do universo, que nunca é tarde demais para mudar, para abrir seu coração novamente, para se reconectar com o mundo e tudo que ele contém. E nessa compreensão, João Mendes, o fazendeiro rude e solitário do Pantanal, encontrou não apenas redenção, mas algo ainda mais valioso, algo que ele pensava ter perdido para sempre naquele dia terrível quando Maria morreu. Esperança, pura e simples esperança de que o futuro ainda poderia ser bom, de que ainda havia beleza e significado esperando para ser descobertos, de que ele ainda tinha um papel a desempenhar na grande tapeçaria da vida. E assim termina a história da onça que bateu na porta na madrugada. Mas é realmente um começo também, o início de um novo capítulo, não apenas para João, mas para todos aqueles tocados por esse evento extraordinário. Uma lembrança de que a natureza ainda tem segredos para compartilhar, lições para ensinar, e que às vezes, nos nossos momentos mais escuros, a salvação vem das fontes mais improváveis, chegando não com trovões e fanfarras, mas com batidas suaves na porta, com olhos dourados, cheios de súplica, com a coragem simples e profunda de confiar, e com a transformação silenciosa, mas poderosa que acontece quando dois seres, aparentemente tão diferentes, encontram terreno comum na linguagem universal da compaixão e sobrevivência compartilhada.